O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Os dados foram divulgados nesta semana pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado positivo foi puxado principalmente pela agropecuária, que teve uma expressiva alta de 21,6% no período. Essa é a maior elevação para o setor desde 1996. O agro, que sofreu com problemas climáticos expressivos na safra passada, neste ano terá um cenário de produção recorde para a soja, que é apontada pelo IBGE como um dos motivos para este salto no resultado. E o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, revelou quais foram as culturas que mais contribuíram para esse belo resultado do PIB do agronegócio. Isso mostra que, graças à atividade agropecuária, o crescimento do PIB que foi sustentado. É importante destacar que esse crescimento da atividade agropecuária se deu em virtude da boa safra, sobretudo da safra de soja, da safra verão. Mas outros produtos também influenciaram positivamente para esse resultado, tal como o milho primeiro safra, a cana-de-açúcar e também o café arábica. Ou seja, é a atividade agropecuária trazendo bons resultados para o PIB brasileiro. Muito obrigada, Conchon, pelos esclarecimentos, e a gente vai aprofundar essa discussão com o pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigatti. Seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença e vamos direto ao ponto, né, Felipe? A agropecuária vai seguir como a locomotiva da economia do Brasil? Como vai ser a saúde do setor no restante do ano, na sua opinião? Então, vamos dividir aqui em duas partes, né, como sempre. Então, quando a gente olha para os números do primeiro trimestre, gente, os números são muito claros. Quanto que a economia brasileira cresceu ao longo do primeiro trimestre? 1,9%. Desse crescimento, 80% veio do universo agro, tá? Então, claramente, como o Renato da CNA colocou, quem de longe puxou, liderou o crescimento observado ao longo do primeiro trimestre na economia brasileira foi justamente o universo agro. Vamos olhar agora para o universo agro daqui até o final do ano. O que nós temos? As perspectivas são favoráveis. Mas, ao falar isso, a gente tem que deixar um ponto muito claro. Gente, PIB não é lucro. PIB não é receita. PIB é volume de produção. PIB é quantidade. E, de fato, nós estamos falando de uma safra recorde. Significa o quê? Olha, o universo agro vai colocar uma montanha grande de bens e serviços finais para a economia brasileira. Por que você está dizendo que para o ano está praticamente garantido? Porque o grosso do PIB da agropecuária se dá justamente ao longo do primeiro semestre, com especial destaque para o primeiro trimestre, ou seja, com a colheita da nossa safra de verão. O que nós temos ao longo desse segundo trimestre, que a gente está produzindo o nosso milho segunda safra, por exemplo? Condições muito favoráveis em termos de produtividade. Claramente, um produtor ao ver isso vai dizer, ok, eu sei que eu estou produzindo pra caramba, sem dúvida alguma, e eu estou vendo continuar na minha propriedade. Mas vem aqui, vocês já viram o preço que está sendo praticado? Então, qual que é a síntese? Em termos de PIB, gente, o ano está praticamente garantido. As atividades agropecuárias crescerão esse ano 2 dígitos. Tem casas colocando, por exemplo, esse crescimento em torno de 13% agora para 2023. No entanto, tem desafios ao longo disso? Sem dúvida alguma. Desafios logísticos, desafios em termos de preço recebido pelo produtor, mas o PIB não capta isso. O que o PIB capta? Volume de produção. Você foi bastante assertivo ao dizer que PIB é volume, PIB não é preço, PIB não é lucro. Isso é uma pista, é um sinal que você está dando para a nossa audiência para não confundir e não achar que porque o agro terá um PIB acima de 2 dígitos, ele está navegando em um mar de dinheiro. Não é bem assim, né?
Então, vamos lá. O agro está gerando um volume grande de renda para a economia brasileira? Sem dúvida alguma. Todo esse volume de grãos, o gado bovino que a gente está encaminhando para abate, e de fato a gente tem aumentado a quantidade de abates pelo próprio ciclo pecuário. Todo esse volume, essa produção não vai ficar presa na fazenda, não vai desaparecer. Essa produção vai para o mercado e naturalmente vai gerar renda. Só que não vamos ter a ilusão de que toda essa renda fica dentro da porteira, fica restrita ali dentro do setor. Não fica. Que, aliás, é justamente um dos pontos que o Renato colocou anteriormente. Espera lá, essa renda, ela se distribui dentro da sociedade, ela ajuda, inclusive, a dinamizar a economia brasileira. Consegue puxar fortemente a economia brasileira? Nem tanto. Vamos lá, um crescimento de quase que 22% do agro no primeiro tri, puxou quanto a economia brasileira? Quase 2%. Então, o agro não vai conseguir puxar também de forma tão forte assim a economia como um todo. E aí tem um fenômeno que está sendo curioso. Provavelmente, ao longo desse ano, a gente vai reforçar uma dinâmica que nós temos observado pelo menos desde o ano 2000, que é quase como uma divisão de dois Brasis. De um lado, aquele Brasil em que o universo agro, atividade econômica predominante, que está expandindo renda, está melhorando as condições do seu mercado de trabalho, que está aumentando a qualidade de vida. Um outro Brasil em que o universo agro não tem tanta força assim para dinamizar, que depende muito mais de outros setores, por exemplo, da indústria brasileira, tem encontrado maiores obstáculos. Quer ver esses obstáculos? Basta olhar para o número que foi divulgado na quinta-feira pelo IBGE. O agro cresceu 21,6%. E a indústria contraiu 0,1%. E o setor de serviços, um leve crescimento de 0,6%. Então, a gente provavelmente vai reforçar essa dinâmica distinta entre praticamente dois Brasis. Dois Brasis, interessante. Agora, olhando para o Brasil do agro que a gente quer oportunidade, a minha pergunta é, os sinais que vêm de fora são sinais positivos para o agro brasileiro? A gente é um setor exportador muito impactado pelo cenário externo. Objetivamente, a China vive um momento que é de oportunidade para o agro ou de preocupação? Como você vê o impacto do cenário internacional no agro brasileiro neste momento? Pois é, então, e essa é uma grande vantagem do universo agro brasileiro. Dos grandes setores que nós temos aqui no Brasil, de longe o universo agro foi o que mais conseguiu se inserir nas cadeias globais de suprimento. Óbvio, é um questionamento importante, quanto de valor o nosso universo agro tem conseguido capturar dessas cadeias. Mas o fato conseguiu se inserir. Então, a gente tem o setor externo, muitas vezes como válvula de escape, às vezes como fonte de alguma turbulência. Vamos olhar para a China nesse momento. E aí? Temos um enorme ponto de interrogação. A gente tem visto a China num esforço grande para retomar o seu ritmo mais acelerado de crescimento, desde que ela mudou a sua política de Covid-0. Ela tem conseguido? Sim e não. Onde que ela tem conseguido acelerar? Justamente no setor de serviços. Onde ela tem encontrado dificuldade? Justamente no seu setor industrial. Ok, a indústria não é uma unidade homogênea. Onde que a China está tentando forçar ainda mais a sua indústria, justamente na área de construção civil, mesmo que não seja na construção civil associada ao mercado imobiliário, mas pode ser na construção civil associada à infraestrutura. A China sabe fazer isso muito bem? Com certeza. Foi o grande motor do crescimento dela nas duas últimas décadas. No entanto, os números que chegam sugerem o quê? Serviços está caminhando bem, liberou a população para poder circular, a população está consumindo. Mas o setor industrial está encontrando enormes dificuldades. Para o nosso setor, é mais importante o setor de serviços, os domicílios, a sociedade consumindo. Agora, se nós estivéssemos conversando com o pessoal de minério, eles estariam mais preocupados com a parte da indústria. Muito bem. E a última questão que eu gostaria de fazer a você é: os investimentos estão caindo? Qual é o impacto disso para um horizonte de 2023 aqui no Brasil?
Puxa vida, Kellen, esse ponto é importantíssimo, tá? Porque o número que foi divulgado na quinta-feira chamou a atenção de todos, surpreendeu o mercado. Por que surpreendeu o mercado? O mercado não esperava ali uma leve contração na indústria? Não, isso aí o mercado já esperava. Um crescimento baixo dos serviços? Não, isso daí o mercado já esperava. O que surpreendeu? Foi justamente o número do universo agro. Só que quando a gente olha pelo lado da demanda, outra face do PIB, nós vimos um consumo das famílias que não ganhou tração, só que ainda não está a ponto mais desconfortável. É justamente a contração dos investimentos, a contração da formação bruta de capital fixo. E daí, o que isso sugere? Sugere porque esse investimento é o que vai pavimentar o crescimento nos próximos trimestres. Resultado disso, não pode ser surpresa para ninguém se a gente vir um crescimento forte agora no primeiro tri do PIB brasileiro, puxado pelo agro. Talvez ainda algum crescimento forte, mas não tão forte, no segundo tri, novamente puxado pelo agro. Mas aí acaba a grande contribuição do agro. Ao final do primeiro semestre, segundo semestre para o agro, em geral, é hora de plantar, não é hora de colher. E PIB é volume, quantidade produzida. Só que os demais setores têm encontrado dificuldade. Então, surpresa para ninguém se a gente encontrar um segundo semestre com crescimento menor do PIB do que a gente vai observar agora no primeiro semestre. E a grande chave para isso, para fazer comunicar o presente com o futuro, é justamente os investimentos. Só que os investimentos não têm caminhado bem. É um sinal muito importante esse, dos dados e da sua análise, para a gente projetar um pouco do futuro. Felipe Serigatti, pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Volte sempre à Jovem Pan News. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos. Obrigada, igualmente.